Bom dia, são 11 horas e 30 minutos. Estamos começando pela TV RP Canal 9, mais uma edição do RP Notícias. A edição desta sexta-feira, dia 14 de março de 2014. E vamos direto para os destaques da edição de hoje. Você vai ver um bate-papo muito interessante com a presidente da Associação Síndrome do Amor. Olha aí, desocupação de terreno da prefeitura acaba em confusão. Alta nas exportações encarece couro e calçadistas de Franca estão reclamando. Mais de 50% da população brasileira, pelo menos da região sudeste, tem internet. No cômputo geral, quase 50%, 47%. Nós vamos ver isso aqui e outras notícias no RP Notícias que está começando agora. Seu resumo diário de notícias está começando, RP Notícias pela TV RP Canal 9. Muito obrigado aí pela audiência. É bom saber que você está conosco. E vamos direto à previsão do tempo para esta sexta-feira. Dia amanheceu ensolarado, mas com possibilidade de chuvas, sim, à tarde e à noite. Os ventos ficam na faixa de 10 km por hora e a umidade relativa do ar continua alta, com possibilidade, claro, de chuvas. Máxima de hoje pode chegar a 33 graus, mínima 21 graus. No momento estamos com 29 graus aqui em Ribeirão Preto. Olha, a expectativa para o final de semana é boa. Nós devemos ter um sábado com sol, principalmente no período da manhã, à tarde e à noite. Tem possibilidade de chuva e também temperaturas altas na faixa de 33 até 34 graus centígrados. No domingo também sol durante o período da manhã e à tarde e pode ser que tenha alguma chuva à noite, mas a previsão indica que essa possibilidade pode até ser remota. Então aproveita aí o final de semana. E olha, vamos começando o programa de hoje com uma entrevista muito legal que eu fiz com a presidente da Associação Síndrome do Amor, Marília Castelo Branco. Vamos à entrevista. A Marília Castelo Branco, ela é presidente da Associação Síndrome do Amor. Marília, depois dessas palestras maravilhosas que nós ouvimos aqui, nós vemos um problema da mulher e outro problema voltado para a Síndrome do Amor, a entidade que você preside. Duas palavras, de certa forma, antagônicas. Fala um pouquinho sobre isso, que eu tenho falado um pouquinho no jornal, mas eu quero que os telespectadores tenham um pouquinho mais de compreensão do que quer dizer isso aí. Então, uma síndrome é um conjunto de sintomas e sinais, né, que caracterizam uma doença. Se você for ao dicionário, é esse o significado. Então, a minha história com meu filho, ela foi um conjunto de sintomas e sinais que caracterizaram o amor incondicional, completamente incondicional, porque o Thales era um bebê que não ia falar, que não ia andar, que não ia nem dizer mamãe, mas mesmo assim, com pouco tempo que ele teve, a gente amou, a gente aceitou, a gente curtiu, entendeu? Então, por isso síndrome do amor, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de viver uma síndrome mesmo, mas ligada a esse amor que poucas pessoas conhecem, porque as crianças, graças a Deus, né, normalmente não vêm assim. Então eu acho que talvez a forma de dar conta, né, da dificuldade, da dor, me fez ver por esse lado da coisa amorosa mesmo. É isso que é legal e é muito comum o pessoal dizer ou se aprende pela dor ou pelo amor. Então a dor fez brotar o amor que talvez jamais você teria consciência da existência dele. Com certeza. Eu tenho assim plena consciência de que se eu não tivesse tido Thales, talvez eu tivesse passado por todo o tempo que eu vou ter aqui por aqui, sem conhecer a intensidade do que é o amor mesmo. Aquele amor daquela pessoa que aos olhos do mundo não vai te oferecer nada, mas que transformou completamente a sua vida e te transformou numa pessoa mais feliz. Esse é o amor que Buda falou, que Jesus Cristo falou, que Chico Xavier falou, ou seja, poucas pessoas
experimentam isso na Terra? Olha, eu não sei. Eu acho que todos nós temos essa oportunidade, porque todos nós temos uma história de dor para contar, né? Então vai depender muito de como a gente vai olhar para essa dor, né? Na verdade, eu tinha um compromisso muito grande com a alegria, né? Eu queria ser continuar sendo alegre, apesar de ter vivido a questão da dor, da doença, da perda. E o meu compromisso com a alegria, ele era tão sério, né? Que eu acho que eu encontrei meios de ver, né, o Thales, que era um presente com uma embalagem difícil, né, de ser reconhecida como presente, como o maior presente da minha vida, talvez. E olha, é por isso mesmo que cativou tanto a mim quanto a Bia, né? E a gente faz questão de participar e poder levar para os nossos telespectadores, que inclusive é uma entidade que não tem fins lucrativos e não busca recursos, e sim formatar a cabeça das pessoas para que possam entender e saber que o amor transcende o que vem junto com a matéria. O nosso patrimônio é gente, né? A gente precisa de pessoas que estejam disponíveis a trabalhar pelo amor. Então, assim, a gente precisa de algum recurso? Precisa, mas a gente não é, nesse aspecto, nós somos um pouco diferentes das outras entidades, não que elas não sejam importantes, né? Elas são muito importantes, elas são complementares ao nosso trabalho. Faltava, talvez, alguém que pensasse nesse lado mesmo, que é sutil demais, né? Não traz os recursos que o mundo diz que nos validam, né? Mas mexe com um recurso interno, né, que a gente tem, e na hora que a gente entra em contato com ele é tão bom. Olha, e é muito bom você conhecer isso para poder sentir isso daí. Então, vamos dar um endereço, quem quiser entrar em contato, como é que faz para conhecer Síndrome do Amor? Isso, nós estamos muito presentes na internet, né, no nosso site síndromedoamor.com.br, nas redes sociais Facebook, Twitter, e nós ficamos ali pertinho do estádio do Comercial, na Plínio de Castro Prado 857, e teremos muito prazer em receber você que quer se tornar um amoroso ou que simplesmente quer conhecer o que é a Síndrome do Amor mais de perto. De novo, parabéns, Marília, e obrigado. Eu que agradeço e espero vocês lá nas quartas-feiras, sempre para o cafezinho. Olha, é uma maravilha poder conversar aí com essa pessoa que passou por, claro, um trauma enorme, e esse trauma fez ver o amor que a maioria de nós não consegue ver. O que a Síndrome do Amor, a Associação Síndrome do Amor pede é apenas solidariedade. E isso qualquer pessoa pode dar. Participe, você também. Bom, vamos continuando. Olha, ontem aconteceu um tumulto por conta da desocupação de um terreno público lá no bairro Planalto Verde. Após serem impedidos de invadir esse terreno, moradores do bairro, durante a quarta-feira, começaram a tentar agredir aí funcionários da fiscalização geral, e quando eles começavam a colocar estacas lá de madeiras para evitar exatamente isso, próximo à Avenida Rio Pardo. A Guarda Civil e a Polícia Militar acompanharam a ação e não foram registrados feridos, apesar do grupo tentar impedir a limpeza do terreno, armando barricadas e gritando palavras de ordem contra a prefeitura. Mulheres e crianças também posicionaram-se em frente aí o único barraco que havia sido erguido no local, impedindo que os agentes se aproximassem. Um manifestante chegou a subir no caminhão da fiscalização geral e até retirou alguns pedaços de madeira que já haviam sido recolhidos. Após a orientação da PM, os fiscais deixaram o local e, mais uma vez, foram hostilizados. Bom, desde quarta-feira à noite, os vizinhos do terreno também entraram em confronto com os invasores, alegando que vai ser construída uma praça no local, né? E os moradores da região querem que aquilo seja desocupado para que possa ser erguida essa praça. E eles tentaram até bloquear o trânsito para chamar a atenção das autoridades, né? Agora, a invasão de terrenos tem sido mais ou menos algo agendrado, né? A gente vê que tem ocorrido com certa frequência e não sei se há um movimento aí político por volta disso, mas, por exemplo, o secretário da Casa Civil, Lair Luquezzi Júnior, acha que há um movimento político claro por trás dessas invasões e nós estamos levantando isso para levar ao conhecimento do Ministério Público e depois da Justiça para que sejam tomadas providências. Afinal de contas, de fato, tem ocorrido com uma certa frequência e a gente não sabe aí até que ponto existe o cunho social disso
em vez do cunho político. Estamos vivendo um momento de realmente uma crise muito grande, então eu acho que concordo aí com essa maneira de se ver a coisa e tentar resolver de forma legal para que possamos tentar viver numa sociedade justa, o que está difícil. Tanto está difícil, olha aí, o grupo de professores também fez um protesto aí ontem pela manhã na porta da Escola Municipal Infantil, o EMEI, né? Maria Helena Braga Montserrat. Segundo os educadores, as salas de aula estão superlotadas, já que o número de estudantes em classes chega a 32, e o ideal seria que fossem 15, ou seja, mais do que o dobro. Avisados pelos professores que algumas turmas foram fechadas, né? Cerca de 50 pais de alunos foram até a unidade de ensino ontem pela manhã, mas as atividades foram suspensas. Em nota, a prefeitura informou que essa denúncia de superlotação é infundada e que irá registrar um boletim de ocorrência para dar andamento do caso, porque 2 professores tentaram impedir a abertura dos portões e o funcionamento da escola. Segundo a professora Ana Maria Olímpia, cerca de 10 professores participaram da manifestação ontem pela manhã, e o grupo alega que a prefeitura fechou algumas classes, o que acabou aí, claro, né, com a superlotação, né, gerando essa superlotação. Fecha algumas classes, são obrigados os alunos a irem para outras, gerando isso. Bom, fica aí registrado, né, a prefeitura diz que isso não está acontecendo, os professores estão dizendo que está, foi registrado um boletim de ocorrência e agora, no final das contas, quem está sendo prejudicado com isso são as crianças que frequentam a escola e não estão tendo nem a possibilidade de uma educação adequada em função da superlotação e muito menos com relação a quando há esse problema, né, de uma manifestação, também acaba sendo fechadas as portas do educandário. O problema sério da educação não é só aqui em Ribeirão Preto, a gente vê por todo o Brasil e de repente o governo militar, o governo federal, né, leva dinheiro para as escolas de Cuba. Lá, pelo jeito, está precisando mais do que aqui. Nossos problemas internos não foram resolvidos e a gente está querendo resolver o problema dos outros. Olha aí, a crescente exportação do couro brasileiro tem encarecido a produção de sapatos. O pessoal, os curtumes estão canalizando aí sua produção direto para exportação e com isso, né, o setor calçadista, principalmente aqui de Franca, da vizinha cidade de Franca, sofre muito com esse problema. Um dos maiores polos, se não for o maior polo calçadístico do país, pelo menos o masculino, né, agora está com problema. China, principalmente, tem feito uma compra absurda aí de couro, né? E os curtumes estão rindo à vontade, passaram aí por problemas seríssimos, né? E é muito oscilante esse mercado do couro no mundo, porque ele não vive do seu próprio mercado, de dar a sua condição de preço econômico no mercado, e então aí agora, consequentemente, o setor calçadista brasileiro acaba sendo prejudicado. O couro sai do Brasil direto, principalmente para a China, né? E com isso nós vamos ter problema aqui até para comprar uns calçados em breve, né? Se em Franca já está caro, imagina quando chegar aí para o próprio consumidor, né? Como diz o mercado curtumeiro, vendemos o couro para quem paga o preço e esse preço, né, tem que ser pago de forma adequada às normas vigentes. É o que reza a política econômica, não tem como ser diferente. E os curtumes realmente passam por ciclos difíceis de vida, assim como o setor calçadista. Quando um vai bem, o outro vai mal, e isso dentro do mesmo mercado é uma coisa que não tem como fazer pelo jeito, né? E acontece que aí vai fazer com que os calçados fiquem mais caros. Vamos esperar que
não pese muito no bolso do consumidor. Vamos fazer um break comercial e a gente volta daqui a pouquinho.